2026 é um ano muito importante para o Brasil porque é ano de eleições gerais, ano de Copa do Mundo também, mas claro que a política que já está pegando fogo fica muito mais movimentada, digamos assim. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Renato, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. É sempre um prazer falar com os ouvintes da CBN. Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Eu queria iniciar aqui a nossa conversa te perguntando como é que você avalia o desenho atual que a gente tem para a disputa presidencial, principalmente de 2026. Ou seja, nós temos o presidente Lula liderando a maior parte das pesquisas de intenção de voto e vários nomes ligados ao bolsonarismo tentando ocupar o espaço da oposição. Nós temos um 2026 que vai começar de uma forma bastante diferente comparado ao início de 2025. Vamos lembrar que no início do ano a popularidade do presidente Lula estava menor do que está agora e tínhamos nomes da oposição começando a crescer no cenário eleitoral. O que nós vimos é que, junto com a recuperação da economia, cresceu também a popularidade do presidente Lula. Tivemos agora a divulgação recente do IBGE sobre o menor índice de desemprego de toda a história, o que torna um cenário um pouco mais favorável para a reeleição do presidente. O que provavelmente vai acontecer é um cenário aí da oposição tentando se reorganizar em um momento em que o principal líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível, está na cadeia. Nós temos aí o governador Tarcísio, que dificilmente conseguirá sair como oposição ao presidente Lula, num cenário em que ele não tenha a garantia de uma eleição com chances reais de vitória. É mais fácil ele optar pela reeleição ao governo do estado de São Paulo. E nós temos também, por outro lado, uma série de medidas, como a isenção do imposto de renda, que terão, sem dúvida nenhuma, um efeito no eleitor da classe média brasileira. Pois é, pegando o gancho nesse tema que você trouxe, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, você falou também dos dados do desemprego, e tem também outras discussões que devem ganhar mais espaço, como, por exemplo, tarifa zero no transporte, fim da escala 6x1. Isso também, somado ao que as ações que já foram feitas, isso tende a influenciar o comportamento do eleitor? Sem dúvida nenhuma, Débora. O que a gente tem visto nas pesquisas do Instituto Locomotiva é que o fim da jornada 6x1 é uma forma do presidente Lula conseguir ter uma bandeira a ser defendida para a população que trabalha em especial no comércio, né? As pesquisas nossas do Instituto Locomotiva mostram que apenas 11% dos trabalhadores do comércio estão satisfeitos com o seu trabalho. Por que eu falo do comércio? Porque é o comércio que, em geral, aplica a escala 6x1 para os seus trabalhadores. Nós temos aí a questão da tarifa zero, que é importante, mas dificilmente será implementada. Aliás, mesmo o fim da jornada 6x1 tem muito mais a ver com uma bandeira política do que efetivamente com uma concretização aprovada em lei no próximo ano, no ano de 2026. Mas também nós temos desafios grandes aí para o governo Lula. Por exemplo, por mais que os dados da economia sejam muito bons, não é o que a população percebe. É como se a sensação térmica da população brasileira referente aos números da economia, Débora, não refletisse as estatísticas. Pois é, esse é um ponto muito importante, né? Porque fala direto com o eleitor, com a população, que no fim das contas quer saber mesmo quanto é que está custando o arroz, o feijão, o café, o leite. E além disso, tem esse cenário também de austeridade fiscal, né? Que deve se agravar aí nos próximos anos. 2026, com certeza, esse tema da austeridade fiscal vai ser um tema. Isso pode, na sua opinião, desincentivar candidatos da oposição, até mesmo o próprio governo, a disputar com uma agenda mais clara de ajustes? A história recente da política do nosso país é que, em ano eleitoral, os governantes estão mais preocupados com a reeleição do que em colocar as contas em dia. Isso não é prerrogativa da esquerda ou da direita. Nós vamos lembrar que a reeleição do presidente Fernando Henrique
se deu através de segurar o preço do dólar, né? Nós tivemos aí uma série de gastos a mais na reeleição do presidente Lula, a ex-presidente Dilma, no seu processo de reeleição, também abriu os cofres. O presidente Bolsonaro, né, o ex-presidente Bolsonaro, na sua tentativa de reeleição, abriu os cofres, colocou mais de 70 bilhões de reais na economia, em programas sociais, além de não ter honrado aí a dívida com os precatórios. Nada parece que faça o governo Lula, do seu terceiro para o quarto mandato, ter uma postura diferente aí com relação às contas públicas, né? Isso não é, de verdade, como eu já disse, uma prerrogativa da esquerda ou da direita, é do governante de plantão. Agora, o que a gente tem visto, Débora, como a grande disputa que se dará em 2026? É a disputa entre a ordem e o progresso. A ordem como uma grande bandeira da direita, colocando a segurança pública como uma pauta eleitoral, não só nos governos do Estado, mas na eleição presidencial, e a prosperidade econômica como a grande bandeira da esquerda, da reeleição do presidente Lula, como se a bandeira nacional, de alguma forma, fosse aí um divisor de águas entre os dois grandes lados do eleitorado brasileiro. E essa pauta da segurança pública, principalmente, chama atenção para ela porque ela tem aparecido em todas as pesquisas sobre intenção de voto, não só para eleições gerais, isso apareceu também nas últimas eleições municipais, embora seja a responsabilidade dos estados, mas a população cobrando também o apoio dos prefeitos em relação a isso. Você acredita que, nesse caso da segurança pública, que com certeza vai ser uma das principais pautas da direita, a direita tem mais condição de atender o que a população quer ouvir? Eu sempre tento analisar o cenário eleitoral, eu e os analistas do Instituto Locomotiva, pela lógica do eleitor, pela lógica das pessoas. E o que a gente vê? Que a direita, na lógica dos eleitores, acaba ocupando um espaço que a esquerda não consegue ocupar, que é um debate efetivamente sobre o tema de segurança, né? A direita muitas vezes busca uma narrativa justicialista com relação a isso, que no vácuo da ausência de políticas públicas propostas pela esquerda acaba ganhando tração na opinião pública. Agora, o que é importante ser dito? Que o discurso de segurança pública tem concepções diferentes entre os eleitores homens e os eleitores mulheres. Os eleitores homens, que em geral são mais à direita do que as eleitoras mulheres, eles têm um discurso de andar armado, um discurso de bandido bom é bandido morto, e então tem uma sintonia maior com a extrema-direita brasileira. As mulheres, por outro lado, têm medo com que a população se arme, porque tem medo que um filho tome um tiro de bala perdida, ou que um coleguinha de escola pegue a arma do pai e use a arma do pai numa briga de escola. Então, a concepção sobre segurança pública é muito diferente entre a metade feminina ou a metade masculina do eleitorado. E quando você vai olhar quem são, o que a população do resto do Brasil acha dos paulistanos, dos paulistas, desculpa, dos eleitores do estado de São Paulo, existe uma preocupação que o crime que existe no estado de São Paulo seja exportado para o restante do Brasil. O que eu estou querendo dizer é que o discurso da segurança pública sim favorece a direita, mas não é verdade que se o tema for segurança, a direita já ganhou a eleição. Perfeito, Renato. Falando, dos temas, os principais temas que devem ocupar a disputa eleitoral em 2026, você traria algum outro tema sensível? Por exemplo, corrupção deve impactar na escolha dos eleitores, o papel das instituições, protagonismo do STF? Tanto a pesquisa do Datafolha quanto a pesquisa do Instituto Locomotiva mostram uma população otimista com relação ao próximo ano. E cenários de otimismo tendem a favorecer a situação. O discurso de combate à corrupção sempre é um discurso que favorece a oposição. Mas, efetivamente, nós ainda não tivemos, nesse governo do presidente Lula, grandes debates aí sobre a corrupção. Pelo contrário, o que nós temos visto aí é a direita tendo que se explicar para o poder judiciário sobre as suas ações.
No entanto, nós estamos agora com a discussão sobre o Banco Master, temos a discussão do INSS, e ninguém sabe direito o quanto que essa temática poderá voltar no processo eleitoral. Ou seja, depende muito mais da conjuntura externa do que efetivamente da opinião dos eleitores durante esse processo. Renato, falando agora da relação executivo e legislativo, a gente vê um governo aí em pé de guerra com o Congresso já há algum tempo, com alguns períodos curtos, eu diria, de paz. Esse cenário, ele deve continuar independentemente de quem venha a ganhar as eleições em 2026? Olha, nós devemos ter um 2026 em que a perspectiva de poder irá ditar a relação do executivo com o legislativo. Ou seja, se o governo Lula continuar favorito, se o presidente Lula conseguir continuar favorito à reeleição, ele efetivamente vai trazer mais aliados no Congresso Nacional. Sobre o ano seguinte, sobre efetivamente 2027, vai depender muito da conjuntura do legislativo e do quanto que o próximo presidente da República terá de bancada no Congresso Nacional. Nós sabemos que é uma relação complicada, mudou a lógica de poder entre o legislativo e o executivo. O eleitor está insatisfeito com o Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo que ele está insatisfeito, ele não lembra em quem ele votou. Então, dificilmente ele não repetiria um voto ou as características que levem a esse voto. É como se fosse um dilema. Eu não gosto desse Congresso, mas eu não sei o que fazer. Renato, para a gente se encaminhar aqui para a conclusão das expectativas para o cenário político em 2026, você acha que a instabilidade global, o cenário econômico internacional pode pesar de alguma forma na escolha do eleitor brasileiro em 2026? Olha, pesou na opinião que o eleitor brasileiro tem sobre a oposição, né? O que nós tivemos aí em 2025 foi uma tentativa, através do tarifaço, de se politizar a relação com os Estados Unidos. Isso fez uma mobilização da direita, dos oposicionistas. No entanto, a política externa do Brasil conseguiu reverter essa situação. Ao reverter essa situação, a oposição sai de uma forma enfraquecida. Nós temos hoje o presidente Lula se metendo menos em questões internacionais do que se metia no início do seu mandato. Ou seja, ele está falando menos sobre Israel, não está mais defendendo a Venezuela, nem nenhuma ditadura da América Latina, e consolidando uma relação aí com o presidente Donald Trump de um lado, mas também mantendo uma excelente relação com a China do outro lado. Acho que dificilmente nós teremos algum agente externo influenciando numa discussão doméstica no Brasil. Renato Meirelles, muito obrigada pela conversa conosco. Tenha um ótimo 2026. Um excelente 2026. É sempre um privilégio dividir as pesquisas do Instituto Locomotiva com os ouvintes da CBN. Muito obrigada. Nós conversamos com Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, sobre o cenário eleitoral em 2026.